Olá, pessoal. Bom, eu gostaria de começar agora a tratar com vocês, né, dando continuidade ao nosso assunto sobre os principais crimes contra o patrimônio, como nós já combinamos, né, de vermos. Vamos agora falar do dano, do crime de dano do 163 do Código Penal. O artigo 163 do Código Penal prevê o crime de dano, diz destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Antes de avançarmos, né? Parando aqui um pouco e vendo essa previsão legal, olha para o preceito secundário. Olha para a pena. Traz uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Como a pena máxima é de 6 meses, ou seja, uma pena que não ultrapassa 2 anos, nós estamos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Bom, pessoal, todas as infrações penais, né, sejam contravenções, sejam crimes, né, se a pena máxima prevista em abstrato não ultrapassar 2 anos, nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. E o que isso significa, professora? Que ela vai ser julgada, né? A pessoa que cometeu essa infração vai ser julgada nos termos da Lei 9.099/95, que prevê os juizados especiais criminais. Então, essas pessoas vão ser julgadas lá e vai ter direito a diversas medidas despenalizadoras e até mesmo institutos penais como transação penal, né, para citar um exemplo, de não dar seguimento ao processo, a pessoa não ser denunciada, ok? Se fizer, por exemplo, a transação penal, se fizer a composição civil dos danos ou composição dos danos civis, como você preferir chamar, etc. Não precisa vocês se preocuparem em entender a 9.099, que vocês vão estudar 9.099 lá em direito processual penal, não sei se no 1 ou no 2, tá? Mas é isso, é um rito para os delitos considerados mais leves, né? Os delitos menos graves, as infrações que são chamadas de menor potencial ofensivo. E nós estamos aqui diante de uma delas. Por quê, professora? Porque a pena máxima prevista para o crime de dano não ultrapassa 2 anos, beleza? Então, é uma infração de menor potencial ofensivo. Bom, nós temos aí o núcleo do tipo, né? 3 verbos. Os 3 verbos que compõem os núcleos do tipo penal: destruir, inutilizar e deteriorar. Professora, o que é que significa destruir? Eu coloquei aí para vocês. Destruir no sentido de arruinar, de extinguir ou de eliminar, tá, pessoal? Pode você também considerar a conduta de desfazer, desmanchar, certo? Que seria a de destruir. Na destruição, a coisa ela é aniquilada, a coisa existir. Por exemplo, quando você quebra um vidro, você destrói o vidro deixa de existir, como qualquer outro objeto frágil, né? Já no caso da inutilização, como eu coloquei aí para vocês, inutilizar significa tornar inútil ou imprestável alguma coisa aos fins para os quais se destina. Então, me dá um exemplo, professora, de inutilização. A coisa continua existindo, tá? Mas ela não se presta mais à sua finalidade. Por exemplo, quebrar um mecanismo de um aparelho eletrônico, né? Ele vai ficar inutilizado, não vai mais servir para aquela utilidade dele se eu quebrar algum dispositivo, algum mecanismozinho de um aparelho eletrônico, como por exemplo de um notebook, tá? E deteriorar, professora, a coisa continua existindo, a coisa continua funcionando e se prestando à sua finalidade. Cuidado nisso, para não confundir deteriorar com inutilizar. Deteriorar, como eu coloquei para vocês, é a conduta de quem estraga ou corrompe alguma coisa parcialmente. Então, cuidado. Aí a coisa ela continua existindo, ela continua funcionando, se prestando à sua finalidade, mas com uma depreciação funcional ou estética, tá?
tá? Por exemplo, riscar a pintura de um veículo. Se eu risco a pintura de um veículo, obviamente eu estou deteriorando aquele veículo, eu estou causando um prejuízo ao patrimônio de outra pessoa. O veículo vai continuar funcionando, vai continuar existindo, vai continuar funcionando, se prestando à finalidade, né? Mas ele vai ter uma depreciação, funcionando uma depreciação do seu preço ou uma depreciação estética, certo? Bom, portanto, o objeto jurídico, né? O que essa norma busca, como as outras que nós já estudamos? O objeto jurídico, a propriedade, né? O bem jurídico que a lei quer resguardar é a propriedade, e alguns também colocam a posse, de coisas móveis ou imóveis, certo? Por quê, professora? Porque o objeto material aqui, vocês vejam, vou voltar ao slide, leiam, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Elemento normativo do tipo é que seja coisa alheia. O que é coisa, professora? Tudo aquilo que existe, tá? Podendo ser objetos inanimados, podendo ser inclusive semoventes, tá? Para a doutrina majoritária inclui também os semoventes. É imprescindível que a coisa, e aqui é uma análise do Bittencourt, aqui é uma análise, portanto, do entendimento jurisprudencial também majoritário, tá? É imprescindível que a coisa tenha para o seu dono ou possuidor algum valor econômico. Por quê, professora? Porque nós estamos falando aqui do objeto jurídico patrimônio ou, como eu já falei para vocês, para alguns doutrinadores, posse também. Nós estamos falando aqui do bem jurídico tutelado patrimônio. Se não tem valor econômico, não é considerado patrimônio. Então, eu concordo, super concordo com esse raciocínio de que a coisa, para ser objeto do crime de dano, ela tem que possuir algum valor econômico. Valor econômico, ok? Portanto, o objeto material é coisa alheia. A lei não diz que tem que ser uma coisa alheia móvel, não diz que tem que ser uma coisa alheia imóvel, então são consideradas ambas. Tanto a coisa alheia móvel quanto a coisa alheia imóvel, que sofrer a conduta criminosa do agente vai ser o objeto material desse crime. Professor, e pichação? Você falou em deteriorar, vou voltar ao slide, falou em deteriorar, que é a conduta de quem estraga, de quem corrompe alguma coisa, mas a coisa continua existindo, continua funcionando e se prestando à sua finalidade, mas com uma depreciação funcional ou estética. A pichação, professora, não seria considerado crime de dano? Tic-tac, tic-tac. Pensa um pouquinho. Pichação. Utilizar spray ou tinta, né, em paredes, de muros, tá? E aqui eu não tô falando daquela pichação considerada arte, artística, que vem com a autorização do proprietário, tá? Não tô falando dessa, tô falando a pichação enquanto vandalismo. Seria considerado crime de dano na modalidade deterioração? Pessoal, que é crime de dano mas não é o crime de dano do 163, tá? Não é o crime de dano do 163 por causa da previsão na lei de crimes ambientais. Olha aqui comigo. Pichação. No Brasil, a pichação é considerada crime de dano, sim, mas de dano ambiental. Tá lá no artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605/98, que tem lá, pichar, grafitar por qualquer meio, conspur edificação ou monumento urbano. Ele fala especificamente da conduta de pichar, tá? Então, pelo princípio da especialidade, hoje, majoritariamente, na jurisprudência, entende-se, e na doutrina, entende-se, por o princípio da especialidade, que nós estamos diante de uma infração ambiental, e a pena é mais alta, tá? É de 3 meses a 1 ano. Também é considerada infração de menor potencial ofensivo? Mas nós vemos aqui que a pena máxima ela é maior, beleza? A pena máxima aqui é maior que a da modalidade simples do 163.
ok? E vocês vão ver, pessoal, que existem outros tipos de dano, outros crimes considerados de dano, que estão espalhados aí pela legislação, não só no Código Penal, tá? Um exemplo, esse que eu acabei de colocar para vocês, que é o crime de pichação. Tem outro crime de dano ambiental lá no artigo 62 da 9.605, né? Também da Lei dos Crimes Ambientais, que vocês podem ler, fica à vontade. Outro crime de dano é o do 208 do Código Penal, destruição de objetos destinados a cultos religiosos, tá? É o crime do 208 do Código Penal, já sai aqui do 163. Então, nós vejam que existem especificidades, especialidades, e pelo princípio da especialidade, a tutela, né? O tipo penal que vai ser invocado, né, para se adequar, para que se adequa aquele fato no mundo real, vai ser outro, vai ser aquele tipo penal mais específico. Então, nós temos aqui a destruição de objetos destinados a cultos religiosos sendo destruídos. Por causa disso, nós estamos diante do artigo 208 do Código Penal. Outro caso de crime de dano, destruição de sepultura. Se é uma sepultura que está sendo destruída, nós estamos diante do crime de dano do 210 do Código Penal, ok? Então, eu coloquei esses três só para vocês terem exemplos de outros crimes de danos espalhados aí pela legislação penal, beleza? Então, quando se trata de pichação, não temos o crime do 163, ok? Temos o crime de dano ambiental, lá do artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais. E mais, professora? Sujeitos do crime. Sujeitos do crime. Nós temos o sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa, né? Salvo o proprietário do bem, né? Pelo princípio da alteridade, né? Só não pode ser o próprio proprietário, é engraçado. O proprietário do bem, tá? Porque se eu quiser, por exemplo, quebrar o meu notebook, eu não estou incorrendo em crime algum. Sendo o notebook meu e só meu, eu destruo, eu não estou cometendo crime nenhum. Porque não é punida a lesão que eu pratico contra o meu próprio patrimônio, beleza? Então, o sujeito ativo, qualquer pessoa, salvo o proprietário do bem. Sujeito passivo é o proprietário ou o possuidor do bem. Possuidor, professora, sim, desde que, se essa pessoa que está na posse daquele objeto, quando sofre o dano, se essa pessoa vier a sofrer algum prejuízo econômico em decorrência daquele dano, ela também é considerada sujeito passivo do crime de dano. Então, nós podemos ter aí, nesse caso, duas vítimas, dois sujeitos passivos, o proprietário e o possuidor. Se esse possuidor também sofrer algum prejuízo econômico, né? Então, no caso do possuidor, ele somente será vítima se sofrer prejuízo econômico em razão da conduta do agente, ok? Se o proprietário danificar coisa sua, mas que se encontra na posse legítima de terceiro, pratica qual crime? Repetindo, o proprietário danifica algo que é seu, mas que se encontra numa posse legítima, nós já vimos o que é isso de posse legítima e ilegítima, e se encontra na posse legítima de um terceiro. Ele praticaria crime de dano? Não, né? A gente já viu que ele não pode ser sujeito ativo do crime de dano. Mas estava na posse legítima de um terceiro, professor, e se o terceiro vier a sofrer um prejuízo econômico em decorrência disso, ele pratica ou não pratica algum crime? Pratica algum crime, tá? Pratica sim. Se o proprietário danificar algo seu, mas que está na posse legítima de uma terceira pessoa, ele vai praticar o crime do exercício arbitrário das próprias razões previsto no 345 do Código Penal. Ou 346, se essa coisa, por exemplo, estiver na posse de um terceiro por determinação judicial. Então, ok, certo?
ele estiver na posse do terceiro por causa de uma determinação judicial, de um acordo, então vai para o 346. Se é o exercício arbitrário das próprias razões, é o 345, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso agora, mas eu preciso que vocês entendam que o proprietário jamais vai ser sujeitativo do crime de dano, certo? Se ele danifica algo que é seu, que está na posse legítima de uma terceira pessoa, ele está praticando exercício arbitrário das próprias razões, certo? 345 ou 346. Formas de conduta. A forma de conduta nós já falamos, né? Ação, que é destruir, inutilizar ou deteriorar. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que é um crime de dano, mas que também pode ser praticado por omissão. No caso, a omissão imprópria. Exemplo, coloquei para vocês, um encarregado de zelar pela integridade de certo bem, por exemplo, um vigia, se abstém dolosamente da sua obrigação, permitindo que a coisa seja destruída, inutilizada ou deteriorada. Então, ele sim pratica o crime de dano por omissão. Ele tinha o dever de zelo, de guarda, de vigilância e dolosamente, porque é um crime doloso, ele se abstém da sua obrigação. Aí, justamente para que a coisa seja destruída, inutilizada ou deteriorada por uma outra pessoa. Ele também está praticando o crime, tá? Bom, o que mais? O elemento subjetivo, pessoal. Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo. Não existe forma culposa, tá? Nesse crime de dano do 163, não existe forma culposa, nem se exige qualquer elemento subjetivo específico, ou seja, é um crime aqui, diferente dos que nós estudamos até agora, que não precisa de dolo específico, certo? Professora, o simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar uma coisa alheia já significa que o agente já se presume que o agente tinha vontade de causar um prejuízo. Então, isso não é abrangido, não é necessário um dolo específico, isso já é abrangido por um dolo genérico. O que é um dolo genérico? Consciência e vontade. Então, se ele já tinha consciência e vontade de destruir, de inutilizar uma coisa alheia, não precisa que seja demonstrada a presença de um elemento subjetivo específico que muitos colocam que é causar prejuízo alheio. Não, já subentende que quando eu destruo, inutilizo, deterioro algo de outra pessoa, né, tem que ser alheio, eu estou fazendo isso com a consciência e com a vontade já de causar esse dano. Então, não é necessário um elemento específico subjetivo. O tipo penal e a doutrina majoritária e jurisprudência majoritárias entendem que não é necessário um elemento subjetivo específico. Bom, o dano culposo do 163 é atípico. Não existe previsão da modalidade culposa, certo? O que vai ter é lá no Código Penal Militar. Para vocês não se confundirem, quem gostar de olhar a jurisprudência, não se confundir. Existe o crime de dano culposo, mas é uma outra história. Lá no Código Penal Militar, não é do nosso estudo aqui, certo? O nosso crime de dano aqui do Código Penal, do 163, não tem previsão na modalidade culposa. E, professores, se o dano for culposo? Ou seja, o agente agiu, por exemplo, de forma negligente, deixou o carro estacionado em frente à casa de uma terceira pessoa, rapidinho ali para pegar alguma coisa e não puxou o freio de mão, não estacionou direito, não percebeu que o carro estava em uma ladeira e que poderia descer, enfim. E o carro desceu e bateu num outro carro que estava estacionado mais à frente. Não houve o dolo. Quer dizer, professora, que é fato atípico? É. E aí eu fico com prejuízo. O dano culposo pode ser resolvido na esfera civil. É um ilícito civil, ok? Então, vai lá, entra com a ação de reparação de danos materiais, por exemplo, tá? Numa ação civil, no âmbito civil. No âmbito penal, não nos interessa o dano culposo, ok? Aquele que o agente não tinha a intenção de destruir, de inutilizar ou de deteriorar, ok? Cuidado!
O ânimo de lucro não é essencial à existência do crime. Não temos lá nos elementos normativos desse tipo penal, lá no 163, nós não temos a previsão de que é no intuito de causar prejuízo, no intuito de apropriar-se para si ou para... No intuito, não. Diferente dos que a gente já viu até agora, não, aqui não é necessário o ânimo de lucrar com aquele dano que vai ser causado a um terceiro, certo? Não é necessário isso. Basta que o agente queira causar o dano. Pronto. Não é previsto na modalidade culposa e também não se exige um elemento específico, como eu já falei. Cuidado! O crime de dano, ele também pode vir como meio de execução da prática de um outro crime, certo? Da prática de um outro crime. Ele pode vir como meio de execução da prática de outro crime. E aí ele fica absorvido, professora, pelo princípio da concussão. Concussão. Como assim, professora? Me dá o exemplo. O agente, tá? Ele quer praticar um crime de furto. Beleza? Ele quer subtrair uma coisa alheia, tá? E para isso, ele quebra o vidro do carro para subtrair uma coisa que está lá dentro do carro ou até mesmo subtrair o próprio veículo. Ele vai praticar o dano contra o vidro, o vidro vai ser destruído, ou você pode considerar que o veículo será deteriorado, mas essa conduta fica absorvida pelo tipo penal que tem a pena maior, tá? Fica absorvido pelo tipo penal que tem a pena maior. Vocês já viram isso em princípio da construção. Então, ele só vai responder pelo crime de furto. Seja furto qualificado, né? Se ele quebrar a janela, por exemplo, de uma casa alheia e subtrair os pertences do interior daquela casa. Ele praticou o crime de dano contra aquela janela, né? Ou deteriorou em relação à casa, depende de como você vê essa conduta dele, mas de qualquer forma estaria absorvida pelo crime de furto, certo? Porque o princípio da consução, vocês lembram, né? A pena maior absorve a pena menor, né? Nos casos em que um fato definido por um dispositivo penal é meio necessário ou fase de preparação ou execução de outro delito. Então, ele fica por este absorvido, certo? Então, fica por este absorvido. Consumação. A consumação, ela ocorre apenas com a efetiva lesão ao objeto material, tá? Ainda que parcialmente. Portanto, é um crime material, certo? É um crime material, certo? Bom, tentativa. É possível, professora? Admite-se tentativa? Sim, tá? Por quê, professora? Porque eu consigo fracionar o intercriminis. Então, se o intercriminis pode ser fracionado, eu posso ter uma tentativa, ou seja, o agente entra nos atos executórios e não consegue consumar o crime por motivos alheios à sua vontade. Só que cuidado, pessoal, eu chamo a atenção de vocês aqui, porque pode acontecer de a tentativa de destruição de um bem já ocasionar a inutilização desse bem ou a sua deterioração, concorda? Então, o crime já vai estar consumado. Então, o agente ele tem a intenção de destruir, mas no máximo ele conseguiu inutilizar, no máximo ele conseguiu deteriorar, não significa que houve tentativa do crime de dano, porque existe também a previsão das condutas de deteriorar e de inutilizar. Então, se ele chegou a esse ponto, o crime está consumado. Por exemplo, eu quero queimar o carro de uma pessoa, né? E aí, para isso, eu ateio fogo naquele veículo, tá? E o fogo, só que o fogo, ele vem a ser, como é que chama, debelado, né? A tempo, apagado a tempo, de evitar a destruição total daquele veículo. E aí o veículo continua funcionando normalmente, só que com a pintura queimada. E aí, eu tenho ou não tenho dano
consumado, professora? Tenho, tá? Eu tive a tentativa da destruição, mas fui interrompida por motivos alheios à minha vontade, mas a pintura ficou deteriorada. Então, o crime está consumado na modalidade da conduta deterioração, ok? Só queria deixar isso claro para vocês. Existe a possibilidade do dano ser considerado insignificante? Existe, né? Nesse caso, a aplicação do princípio da insignificância, não há crime, o fato é atípico, tá? Embriaguez ao volante e crime de dano. Pode haver, sim, o concurso material entre ambos. Então, o agente, desde que não seja uma embriaguez voluntária, né, uma embriaguez, a história do ácio liberem causam, né? Se não for uma embriaguez dolosamente pré-ordenada, voluntária, mas sim, uma embriaguez que não era pré-ordenada, o agente não se embriagou para criar coragem de fazer o crime que ele já vinha na intenção de fazer. Não, ele estava embriagado e aconteceu de causar um dano, certo? Embriaguez e o crime de dano, desde que esse dano tenha sido doloso. Pode acontecer? Pode, tá? Pode, inclusive, haver o concurso material entre essas duas condutas. Quem quiser ler mais sobre isso, eu deixei aí o número de um julgado recente, de 2018 ou 2019, salvo engano, 2019. Quem quiser ler um pouco sobre isso, é o caso do cara que respondeu aí pelo 306 do Código de Trânsito, né, o de embriaguez ao volante, e do crime de dano. Ele causou dano, salvo engano, bateu numa viatura policial quando ele estava embriagado, dirigindo, furou a blitz, bateu no carro da polícia. Ainda responde por mais alguma coisa lá, desobediência, né, que ele não atendeu a ordem de parar, enfim. Quem quiser ler, tá lá. Então é possível haver. Agora, se é uma embriaguez total, que o agente não tenha nada, nenhuma consciência, se não tem consciência, não tem dolo. Então, a embriaguez total, completa nesses casos, exclui o quê? O dolo, né? Então, o agente estaria numa situação de inimputabilidade. Dano qualificado. E aí são as hipóteses, pessoal, do 163, parágrafo único do Código Penal, tá? O parágrafo único, ele diz: se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Essa redação, ela tá confusa. É como se a violência fosse contra a pessoa, mas a grave ameaça não necessariamente, né? Mas não é isso. A redação correta seria, como o Bittencourt também coloca, violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, contra uma pessoa, certo? Beleza? Porque tanto a violência quanto a grave ameaça são dirigidas contra a pessoa humana. Então, se o crime de dano é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o agente utiliza a violência física ou da ameaça contra uma pessoa para que pratique o crime de dano, ele pratica o crime de dano qualificado, certo? Crime de dano qualificado. É uma violência física, uma ameaça voltada contra a pessoa e não contra a coisa. A violência contra a coisa, ela é inerente ao crime do dano, né? É inerente ao próprio dano. A violência contra a coisa já está abrangida pelo caput. Então, se é apenas a violência contra a coisa, não qualifica. Agora, se além da própria violência para destruir, utilizar ou deteriorar a coisa, existe uma violência contra a pessoa ou uma grave ameaça contra alguém, nós estamos diante da modalidade qualificada do crime de dano, desde que o agente, repito, utilize essa grave ameaça ou essa violência contra a pessoa para danificar a coisa alheia, ok? O dolo dele, a finalidade dele é danificar a coisa alheia, certo? Essa violência pode ser uma lesão leve, pode trazer uma lesão, pode ser inclusive vias de fato, né? Quem não sabe o que é vias de fato, é uma contravenção penal, por exemplo, puxar cabelo, dar um tapa na cara em que só fica uma vermelhidão momentânea. Isso é só contravenção, isso é considerado só vias de fato. Então, se fizer isso para poder, por exemplo, destruir o celular de uma outra pessoa, aí você agarra a pessoa, puxa pelo cabelo,
derruba aquela pessoa no chão para destruir o celular, tacar o celular na parede, pisar e etc. Pronto, você praticou apenas o crime de dano qualificado. Inciso 2. Com emprego de substância inflamável explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, a utilização de material que se converta em chamas, em fogo, com facilidade, ou qualquer material que seja provocador de explosão, vai qualificar o dano se não constituir um crime mais grave. Então, nós temos aqui, pessoal, uma qualificadora de natureza subsidiária. Como assim, professora? Se eu explodir um veículo de alguém num descampado, tem nada perto, descampado, longe de outras pessoas, eu cometo o crime de dano qualificado, tá? Eu cometo o crime de dano qualificado. Tá? Se eu explodir o veículo de alguém no meio do descampado, longe de qualquer pessoa, sem trazer o potencial perigo para ninguém, cometo apenas o crime de dano qualificado. Mas se eu explodir o carro de alguém numa zona urbana, eu coloco em risco, sim, a segurança de outras pessoas. Então, eu vou cometer um delito mais grave, que é o delito de explosão, previsto lá no 251 do Código Penal, certo? Então, vejam, se constituir um crime mais grave, vai responder por aquele crime mais grave. Se constituir apenas isso, né, o dano com emprego de explosivo e não constituir um crime mais grave, se apenas isso, eu respondo nessa modalidade qualificada. Bom, o inciso 3, né, se o crime ele for cometido contra patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município, de autarquia, de fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, vai estar cometendo crime de dano na modalidade qualificada. Por quê, professora? Porque quem danifica um bem público deve responder, né? O legislador entende dessa forma, eu concordo, deve responder mais gravemente, porque o prejuízo não é individual. O prejuízo, ele é coletivo, certo? Então, mais pessoas são atingidas por aquela conduta criminosa, certo? E aí, nós podemos pensar aqui em quais bens, professora? Ruas, praças, edifícios públicos, né? Nós estamos falando de patrimônio público. Tem uma acepção ampla, tá, pessoal? Não são só os de uso dominicais, como os de uso comum do povo, de uso especial, qualquer bem público, tá? Vai ser considerado aqui para fins inclusive o das autarquias, fundações públicas, são aquelas instituídas e mantidas pelo poder público, né? Empresas públicas, por exemplo, os Correios, né? Considerada empresa pública. Nós tivemos também Sociedade de Economia Mista, empresa concessionária de serviços públicos, como empresa que é concessionária de transporte público, tá? Também é considerado crime de dano qualificado. Por fim, motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Essa qualificadora, ela fala do autor atuar com motivo egoístico, deixa de ser, uma particular para a maioria da doutrina, né? Um particular motivo torpe. O motivo egoístico, vocês também podem entendê-lo, então, como um motivo torpe, né? Então, eu danifico um patrimônio alheio somente para satisfazer um capricho meu ou incentivar uma sede de vingança, um desejo de vingança, um ódio pela vítima, tá? Então, assim, eu respondo mais gravemente pelo delito. Por exemplo, o coleguinha comprou uma moto mais bacana do que a sua. Ou o coleguinha comprou um carro mais bacana do que o seu. Ah, não, mas só eu nessa escola, só eu nessa faculdade, só eu no Juazeiro que posso ter uma moto dessas. Ou só eu que posso ter um carro desse. E aí, por esse motivo, eu vou lá e pego um martelo e saio quebro o vidro, arranho, enfim, pratico o crime de dano. A minha motivação foi egoística, né? Foi por motivo de vingança, de ódio. Então, se tiver essa motivação
torpe, se a intenção do agente é satisfazer um sentimento pessoal, tá? Uma motivação egoísta, beleza? Então, tudo bem. Aqui eu vou ter a qualificadora do inciso 4, tá? Agora, também é possível que eu cause um prejuízo considerável para a vítima. Como assim, professora? Imagina aquele que destrói a casa do inimigo. Professora, depende do patrimônio daquela outra pessoa, né? Depende, assim, se é uma pessoa extremamente rica, uma casa para aquela pessoa não é nada. Vamos analisar sobre o viés do homem médio, tá? É isso que o legislador pensou. Então, considerável prejuízo para a vítima, eu estou colocando para vocês exemplos. O juiz vai analisar caso a caso, né? Vai analisar se está presente ou não a qualificadora, considerando também as condições econômicas da vítima. Então, um exemplo é destruir a casa de uma outra pessoa. Então, causa uma vultosa diminuição patrimonial de alguém, certo? Então, aí a pena já vai ser em todos esses casos que eu coloquei para vocês, de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Então, ele vai responder também pela violência contra aquela pessoa. Veja o inciso 1, né? Já falei para vocês. Então, é uma violência grave ou gravíssima. Ele vai responder pelo crime lá do 129, por exemplo. Então, só mais uma coisa aqui. Vejam que a pena aqui nessas modalidades qualificadas é de 6 meses a 3 anos. Então, se estamos com o crime de dano na modalidade qualificada, se é um desses incisos aqui do parágrafo único, nós temos a pena máxima ultrapassando os 2 anos. Então, deixa de ser infração de menor potencial ofensivo. Passa a ser crime seguindo o rito do Código de Processo Penal, que vocês ainda vão ver melhor sobre isso, tá? Vai seguir o rito sumário, beleza? Só mais uma coisa também, uma observação. No caso do inciso 4, a ação penal é privada, tá? Isso é o que diz o artigo 167. Logo depois, vocês quiserem dar uma lida no 167, ele vai dizer que se estivermos diante aqui, ó, voltei o slide, do motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, a ação vai ser privada, ou seja, vai ser só poderá ser intentada pela própria vítima ou quem lhe represente. O instrumento, né, a inicial vai ser a queixa-crime. Nos demais casos, vai ser a ação penal pública incondicionada. E aí eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem. Qual é o entendimento majoritário da jurisprudência no caso do dano praticado por preso em fuga ou em tentativa de fuga? Trata-se de crime de dano qualificado? Perguntinha para vocês. Então, o preso, ele quer fugir, e por isso ele serra as grades, ele explode um portão, ele faz isso no intuito de fugir. Ele pratica, então, o crime de dano? Certo? Vou deixar para vocês pesquisarem e colocarem no fórum a resposta de vocês.